Bom dia, boa tarde, boa noite, me chamo Bruno, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou falar de um jogo, tá? Super Mario Bros 3. Eu acredito que eu já falei do Super Mario World, que foi o primeiro jogo que eu tive consciência de jogar. Então ele tá muito no meu coração, questão nostálgico. Mas eu tenho que abrir o abraço, né? Abrir a porteira da nostalgia e falar que realmente Super Mario 3 é o jogo do Mario, tá? Pra quem gosta de Super Mario, quem curtia os jogos de plataforma dos anos 90, anos 80, pô, não tem o que falar, cara. Super Mario 3 foi o ápice que poderia ter feito, assim, uma coisa sensacional. Eu quero falar um pouco sobre ele em si, tá? Super Mario Bros 3, tenho ele aqui, eu tenho duas versões dele, tá? Tenho ele pro Nintendo DS, na verdade o Nintendinho, né? Eu tenho a versão de Nintendinho do DS, dá pra ver aqui o jogo, né? Então é a primeira versão, aquela feita no Nintendinho. E tem uma versão para Game Boy Advance, que é a fitinha, né? Tá aqui. Então eu tenho essas duas versões, não tenho a do Super Mario All Star, que é do Super Nintendo ainda. Pretendo ter. Então vamos falar um pouco dela. Cara, Nintendinho, videogame de 8 bits, né? Lá dos primórdios da Nintendo, o primeiro jogo de videogame de console da Nintendo. Console muito limitado para a época, maravilhoso, mas muito limitado. Os jogos com gráficos bem basicão, bem básico. E eles fizeram no Super Mario 3 uma obra-prima, tá? Uma obra-prima. Eu tenho essas versões que são diferentes gráficos, né? Tipo, tem os remasters, né? Os outros dois. Então eu vou falar um pouco delas também. Por que eu falo que é uma obra-prima? Cara, para as limitações da época, questão de cores, questão de jogabilidade, de level designer, principalmente, quantidade de jogo, eles se superaram. Esse jogo aqui ele é completo. É um videogame muito antigo, né? A primeira versão, a primeira geração lá, e colocaram mecânicas nele maravilhosas. Vou dar um exemplo aqui, tá? Você que já jogou qualquer Mario hoje em dia, que o Mario voa, dá pirueta, bate com a bunda no chão lá, faz pá, todo aquele negócio. Eu vou dizer que aqui no Mario 3 é onde a gameplay superou todos os outros, tá? Começou o Super Mario, o primeiro Super Mario, o Mario só fazia três coisas, né? Ele andava, né? Corria e andava, ele pulava e ele estava com bolinha de fogo quando você pegava as florzinhas. Quando pegava a estrelinha ficava indestrutível, mas ela não era coisa de pular, não mudava nada. E era isso, né? Tinha a questão de cogumelo crescer, ganhar uma vidinha de uma barra de saúde mais, né? E era simples assim. No Mario 3, eles fizeram o ápice pra mim, o ápice. Porque eles fizeram tudo nesse jogo. Você tinha a florzinha, você corria, você abaixava, você fazia deslizamento, você tinha a peninha que você virava o Tanuki, né? O Tanuki tinha alguma outra forma, você conseguia voar no jogo. Então assim, cara, eles fizeram tudo isso num Nintendinho de 8 bits, tá? 8 bits. Então assim, o jogo ele é completo no gameplay. Você corre, voa, pula, joga bola de fogo, consegue virar uma estátua lá na forma Tanuki. Então assim, eles te deram habilidades, né? Te deram poderes, jogabilidade que nenhum outro jogo da de 8 bits conseguiu. Esse aqui conseguiu te dar uma prévia do que seria os 16, né? Tipo assim, é como se fosse uma ponte. Você saiu do 8 bits, joga o Super Mario 3, entra pro 16 bits. Você vai ver, cara, não é diferente. A única coisa que você pode pegar diferente do Mario 3 pros outros, né, do 16 bits, Super Nintendo, Mega Drive, é a questão gráfica, porque o gráfico do 16 melhorou muito, né? Cores, beleza mesmo, arte, tudo muito melhor do que o 8 bits, mas gameplay, jogabilidade, cara, mesma coisa, assim, você não consegue ver diferença. É muito, muito, muito bom, né? Então a gameplay do Super Mario 3, incrível. Vou falar um pouco do level design. Cara, level design é o primeiro jogo ali de todos, acredito eu tô chutando, não tenho certeza, mas acredito de todos que ele é o primeiro jogo que conseguiu te colocar um mundo para você explorar, tá? Você escolher fases. Não tinha isso naquela época. Você começava o jogo, você ia passando fase e indo embora. 16 bits tem muito isso ainda, mas aqui você tem lógico, você tem os mundos aí do Mario, você tem o mundo como é que é o nome? A Dante Land, sei lá, você tem a primeira parte ali que é meio que uns morrezinhos, depois você tem a tela do deserto, o mundo aquático, o mundo do gelo, o mundo do fogo, o mundo do céu, o mundo das coisas gigantes. Então assim, é um level design fantástico, você tem muitas opções de fase, o jogo ele é muito diversificado. Você não vai cair na mesmice, tô jogando a mesma tela de novo, não, cara, você vai jogando várias telas diferentes.
E isso é muito legal porque te prende pra caramba. Você quer zerar porque você não enjoa. Você faz uma ali, você tem geralmente 5, 6 fases por mundo. Então você tem geralmente 5, 6 fases do tipo daquele mundo, sabe? É lógico que às vezes mistura um pouquinho para dar aquela diversificada, para não ficar na mesmice, mas cara, é muito bom, gente, é muito bom. Ele consegue te dar uma jogabilidade muito boa e tem um game design, um level design muito bom. Telas são incríveis. Quem não conhece, quem já jogou esse jogo sabe que eu tô falando do sol maldito lá que fica te perseguindo, que é um bichinho do caramba. Tem isso, tem as telas do gelo, pra mim são muito difíceis. Tem as telas do céu, tem algumas ali mais ou menos. Então assim, muito legal, muito legal. Você tem opções, o jogo te dá opções logo daqueles Warp Room, né? Já tinha isso lá no primeiro Mario, de você conseguir pular mundos para você avançar o jogo mais rápido. Aqui também tem, existem 3 flautas, se não me engano, você pode conseguir as 3, 2 no primeiro mundo e uma no segundo. Então é fácil você chegar na última tela se você quiser finalizar, mas eu gosto, aqui é uma dica minha, jogue todas as telas, tá? Tente jogar todas as telas, curta o game, zere todos os chefes, né? É onde entra a primeira vez que entra eram filhos do Bowser, agora são sobrinhos dele, né? Os Koopa Juniors lá, eu não sei o nome deles lá, mas tem o Larry, tem o... Kiwi Koopa, não lembro agora o nome deles, cara, mas tem os 8 lá que são do Super Mario World, eles estrearam aqui. Então todos os castelos, todos os mundos têm um chefe final que são eles. Vou te falar que alguns são difíceis, tá? Eles complicam um pouco, mas no geral não são complicados. Esses chefezinhos, no geral, eles não são difíceis. Mas tem alguma hora que você chega ali prejudicado de saúde, você sofre um pouquinho, mas no geral você pega o esquema, você passa eles boi. Desculpa. Então assim, level design muito bom também. Você tem fases diversificadas, você tem fase de areia, fase de gelo, fase onde tudo é grande, fase na água, fase no céu. Então assim, o jogo te proporciona todo esse ambiente e você pode escolher alguns caminhos. Tem mundos que você tem divisões, né? Você pode ir por cima, pode ir por baixo, você pode escolher pular uma tela, escolher pular outra. Então assim, tem muita diversidade nessa parte. Você tem o poder da escolha. Eu gosto, como eu falei, recomendo você jogar todas as telas, joga todas as telas, vê o que eles planejaram, joga tudo, tenta fazer, muito legal. No joguinho aqui do Nintendinho, que eu falei, pela limitação da tela, pela limitação da época, né, do videogame, é muito bom, cara. As cores são vivas. Para um jogo de 8 bits que quase não tinha tecnologia para cor, né, paleta de cores, isso aqui conseguiu te deixar um jogo bem legal. E das outras versões são muito melhores para mim, muito melhores. Mas pela qualidade dele, fantástico. O que mais? Dificuldade. Aqui que eu quero entrar o ponto. Para mim, esse é o jogo do Mario mais difícil que tem. Vou falar um pouco do World. O World é meu favorito, né? Porque é o que eu falei, questão de nostalgia. Mas o World é um jogo muito fácil, tá? Super Mario World é muito fácil. Eu posso, de cabeça, falar 3 telas que eu acho um pouco difíceis, né? Um pouco não, que são difíceis. Que é a última tela do 8º mundo, que você tem que... Pra você pegar a chavinha para abrir o portal lá, né, a segunda saída, você precisa estar com o Yoshi, então é um pouco difícil você chegar dentro com o Yoshi. Você tem que ter uma maraba em cima ali para chegar. Tem 2 telas na Star Road que são difíceis para mim. A primeira é uma tela da floresta que pega fogo, já pode ser dificuldade ali, né? Se você perde uma vidinha ali, você vai fraco, cara, é meio complicado, mas se tiver equipado com o Yoshi, as coisas ficam fácil. E, como não citar, a tubular, né? Que é a tela mais difícil do Super Mario World. Então você tem 96 saídas, quase 96 telas, sabe, assim, no jogo, mais de 90, e você tem 3 telas difíceis, né? Isso porque 2 delas, se você estiver bem equipado, você passa fácil, e a última, que é a tubular, que é a única realmente difícil. Então, para um jogo longo como é o Mario World, né, com bastante tela, ter 3 telas que são, na minha opinião, são difíceis, é pouquíssimo, não torna um jogo difícil, né? A batalha com o Bowser é muito fácil, tá? O último chefe é muito fácil, não vejo dificuldade nela. Eu zerava pequeno ele, então pra mim ela é muito fácil. Contra os sobrinhos do Bowser, né? Cara, tem alguma difícil? Não vejo também nenhuma difícil, assim, de cabeça, nada. Talvez o Castelo 3, mas o castelo em si é um pouquinho só ali no comecinho, depois nada muito complicado. Mas é isso. Agora, nesse aqui no Mario 3, não. Mario 3, cara, é um jogo difícil, tá? Eu falei que os chefes dos mundos, eles não são complicados. Você pega o esquema, eles têm padrões muito repetitivos, então é fácil você aprender. Mas isso não quer dizer que seja muito simples o jogo, tá? As telas em si, já o primeiro mundo é muito fácil. Muito fácil.
é quase uma introdução ali, você vai conhecendo as mecânicas, você vai pegando umas reginhas, os bônus e tal, mas não é complicado, não é um jogo difícil ali primeiro. Agora, a partir do segundo, já começa a complicar. Você tem na segunda tela, no segundo mundo, você já tem a tela do deserto, né? Que vem aquele sol que eu falei, todo mundo conhece esse jogo aqui, que jogou esse jogo conhece sol, que o sol persegue você, puta, bichinho chato, a tormenta não sai da sua cola, é chatinho, já é um pouco difícil. Tem a terceiro mundo da água, tem telas complicadas, tem os peixes lá são bem chatinhos te perseguindo, tela da água é geralmente difícil, depois tem a tela do céu, cara, a tela do céu é aquele negócio, é buraco para todo lado, qualquer ritmo de cálculo aí você, pum, perdeu, sabe, perdeu a vida. E a tela nossa, o mundo do gelo é difícil, é complicado, mas vou te falar que eu já te falei os 3, 4 mundos difíceis, mas nada se compara ao mundo do Bowser, tá? O último mundo ali do Bowser, que é o do meio que do fogo, porra, todas as telas são difíceis, todas as telas são difíceis. Ali eu sofri muito, isso eu adulto, tá? Jogando no meu Switch aqui, no meu DS, jogando a versão de Nintendinho, eu sofri no oitavo mundo, tá? Eu perdi muita vida para poder passar, passei, zerei na raça, mas poxa, ali eu sofri, tá? Passei uma dificuldade. E sem falar que pra mim o Bowser no último chefe é difícil. Aqui tá, ele tem um esquema lá, que tem uma maneira de você vencer ele fácil. Eu fui ver isso no YouTube muito tempo depois. Mas quando eu joguei, eu não sabia disso, eu fiz o que o jogo me proporcionava, a maneira que ele me falou, é assim que você pode derrotar o Bowser, tem que ter daquele jeito. É difícil, cara, você tem que posicionar no lugar certo, esperar o Bowser cair, escapar dos bolas de fogo, então assim, o Bowser tá meio complicado aqui, então gostei, porque o último chefe tem que ser difícil mesmo, talvez ele não é um absurdo, nossa, impossível, eu consegui passar ele sem upgrade, então dá pra passar sem upgrade, então assim, mas é difícil, lógico, né? Já fica mais complicado ainda, mas é isso que eu quero dizer. O jogo ele tem uma dificuldade elevada, pra mim ele é o jogo do Mario mais difícil. Não sei se o Lost Levels talvez seja mais, só que eu não joguei ainda. Depois que eu jogar eu faço aqui uma comparação. Mas esse aqui eu acho, dos que eu joguei, Mario, é o mais complicado, tá? E isso pra mim é uma qualidade, porque é um jogo que te incentiva a passar. Ele te dá uma glorificação, você quer vencer aquilo, quando você passa você fica com uma sensação, caramba, passei disso, boa! Então assim, eu gosto disso, né? Então isso me empolga. Então é legal pra caramba. Então esse jogo do Mario, ele é complicado, mas ao mesmo tempo é gostoso de jogar. É muito simples, né, a jogabilidade, mas mesmo sendo simples, ele te causa uma dificuldade. Então, muito bom. Ele foi lançado no final do Nintendinho, né, como meio que a última cartada do videogame. Caramba, mano, foi o auge ali pra mim. O auge. Se eu não me engano, eu vi vários tier lists, né, de jogos do Nintendinho, de melhor pra pior. Esse aqui é o top 1, sempre foi o top 1, todo mundo coloca o Super Mario 3 como top 1, não tem outro, cara. No Nintendinho, esse aqui ele é rei, tá? E mesmo sendo no Nintendinho, ele é um jogo muito, muito bom. Tanto que, aqui eu vou falar um pouco das versões, né? Ele tem 3 versões que eu conheço. Tem essa do Nintendinho, que pode pegar no DS, que tem na versão do Nintendinho mesmo a fita. Tem no Super Nintendo, que é o do Mario All Stars, que é um remaster, né, desse jogo, que é belíssimo, belíssimo, um jogo muito bom. Foi a primeira versão que eu joguei, né? Foi essa do Mario All Stars. E depois tem a do Game Boy Advance. Essa, o pessoal fala que eu já vi também em vídeos, né? Falando que essa é a versão definitiva. Então, essa aqui eu zerei também. O que eu vejo de diferente dessa do Super Nintendo? O do Super Nintendo, e esse tem praticamente o mesmo gráfico, só que essa aqui eles incluíram uma mini historinha ali pra poder dar um plus, e você tem a opção de você zerar 100% as fases. Quando você faz tudo o que a fase te permite fazer, ele te dá uma pontuação de completa a fase 100%. Então, para quem gosta de fazer 100%, fazer score, essas coisas, nessa do Game Boy vai ser legal. Você tem essa opção que você consegue, cada turno que você passa, você consegue ver se você passou ela, concluiu cada mundo 100%, pegando nas moedas específicas, esse tipo de coisa, sabe? Então isso é legal, eu gosto, então pra mim é muito legal. Mas eu recomendo, se você quisesse jogar a primeira vez, vou jogar esse Super Mario, vou ter dedicação, vou testar. Jogue o remake do Mario All Stars, lá no Super Nintendo. Existem emuladores aí, existem maneiras, né, de você jogar. Você procura lá Mario All Stars e procura o Super Mario 3 lá. A versão dali é maravilhosa, eu vou dizer quase impecável, porque eu concordo que a do Game Boy é melhorzinha, mas jogar no Super Nintendo é mais da hora do que no Game Boy. Então procure essa opção, tá? Então esse jogo maravilhoso do Super Mario 3, pra mim, ou mais da hora, ou mais da hora não, né? Eu gosto muito do World, gosto muito do Odyssey, 64, não tem o que falar, só que já são outras pegadas, né? Já Mario 3D, esse tipo de coisa. Então, pra 2D, esses dois provavelmente são os tops, né? O Mario 3 e o World, mas o 3, eu acho que ele é melhor para onde ele foi lançado, porque eu acho ele um jogo completo, igual o Super Mario World, os dois são completos.
Eu acho o Super Mario World mais bonito por 116 bits, né? Mas aqui é 3 bits, foi o 8 bits. Foi muito bom, então a versão do Mario World é uma versão mais moderna, ele tem gráficos melhores. Porém, pro que podia fazer, o 3 fez algo espetacular. E se você pegar o remake que tá no All Stars, eu acho que ele é superior ao Mario World. Então a questão de dificuldade, o 3 supera muito. Diversidade, o 3 supera muito. A única coisa que talvez seja mais legal assim, no World, em comparação ao 3, é que o World tem o Yoshi, que é muito legal. Yoshizinho aqui. Aqui o Yoshizinho. Tem ele, que é muito legal. E a questão da capinha, né? Você pode sair voando infinitamente na tela. O World 3 não deixa. Você pode voar bastante, mas você tem que pousar e fazer coisa de novo. O World não. O World você consegue voar. Então você tem essas táticas, né, a mais. Porém, o 3 para mim é um jogo extremamente mais completo. Ele é mais completo. Ele é difícil, ele tem level design muito bom, jogabilidade muito boa e dificuldade, né? A dificuldade dele é o que faz o jogo valer a pena. Nossa, eu gostei muito de zerar ele no modo tudo, fazer tudo, porque eu conheci todas as telas, sabia tudo que o jogo podia te mostrar, peguei todos os upgrades que podia pegar, até a botinha de ficar pulando com a botinha, muito legal também. Então assim, o jogo tem muita coisa muito boa. Se você gosta de Mario, gosta de plataforma, gente, esse aqui é uma ótima visão, tá? Vão pra cima e vale muito a pena jogar. Como eu falei, existem muitas opções hoje pela internet da vida de você conseguir. Se você tem os meios oficiais que tem eu, legal, eu gosto, valorize, né? Valorize o trabalho, então eu acho muito legal, mas tem meios, né? Hoje você consegue jogar. Então, dê uma jogatina, dê uma oportunidade, vocês vão curtir muito porque faz você perder um bom tempo, tá? Você vai ficar distraído pra caramba, tá? Muito top. Com isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero que tenham gostado. Adoro falar de jogos, né? Mais um aqui. Espero voltar falando de outros aqui. Já tenho em mente. Mais uma vez, obrigado por assistirem. Espero que tenham curtido. Um beijo a todos. Valeu! Tchau, tchau!